sou médico formado há 32 anos. A minha formação básica foi direcionada na área de clínica médica, cardiologia, terapia intensiva e geriatria. Então, era uma vida de muitos plantões, em serviço de urgência, em UTI. E quando a gente começa, lá atrás, concursos públicos, médico de posto de saúde, depois de ambulatórios, de empresas de medicina de grupo. E eu fui levando essa vida de urgências, de consultório, por um bom tempo. E observando que o que eu fazia para o meu paciente não chegar a se encontrar comigo lá na UTI, onde eu trabalhava à noite. O que eu podia fazer a mais em termos de prevenção, porque eu não entendia o que era medicina preventiva, pelo menos não entendia o que era chamado de medicina preventiva. A gente ouvia falar de campanhas, prevenção do diabetes. Eu me perguntava assim, mas que prevenção do diabetes? A pessoa está passeando com a família dele num parque de exposição, ali tem uma barraquinha montada por uma associação médica de alguma especialidade, com 2 enfermeiras, dosando a glicemia, e quando essa glicemia aparecia maior do que 100, falavam para a pessoa, olha, procura um médico urgente que você está diabético. Ou uma campanha de prevenção de hipertensão, a mesma coisa, ele está em algum local e tem ali um pessoal que está aferindo a pressão arterial, pode ser de um hospital público, pode ser um hospital privado, pode ser da Sociedade Paulista de Cardiologia ou Brasileira de Cardiologia. Então, se afere a pressão, e a pressão está acima de 13/8, olha, procura um médico que você está hipertenso, corre. O pessoal saía desesperado para procurar um médico, chegaram inúmeras vezes no meu consultório assim, e eu olhava, eu orientava, eu falava, não, você não está diabético, não está hipertenso, ou você vai começar a traçar um caminho diferente, vai mudar seus hábitos de vida, e não é porque você teve uma verificação naquele momento que você está diabético ou pré-diabético, ou hipertenso ou pré-hipertenso, não é, isso oscila no dia a dia. Eu me perguntava, mas isso é prevenção? Se porventura, de fato, ele já tivesse diabético, ou ele já tivesse hipertenso, algo foi prevenido? Não, a doença já estava instalada, então não é prevenção, já ocorreu. Prevenção, pensava eu, ainda muito jovem, é criar condições para que a doença não se manifeste, não se inicie. E eu passei a enxergar aquilo como situações de cadastramento de pacientes precoces, detecção precoce para encaminhamento mais rápido para o consultório, para esse paciente passar a ser um cliente mais rapidamente da indústria farmacêutica. Mas de prevenção não via nada naquilo ali. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para isso? Fui, depois de 10, 12 anos de formado, fui fazer uma outra especialidade, aí era a 4ª especialidade, fui fazer nutrologia, que é uma outra especialidade médica, e depois prestar título, e já era pai de 3 filhos, enfim. Depois eu comecei a ver que para entender aquilo eu precisava saber bioquímica. Estudar bioquímica, quando a gente é novo na faculdade, já é uma coisa chata. A gente quer brincar de ser médico, fazer parto no 3º ano, a gente quer aprender a fazer intervenções no pronto-socorro. A gente não quer ficar estudando bioquímica, a gente quer colocar o estetoscópio no pescoço, colocar o avental e ir para o hospital, né? Sentir médico. Já é chato, imagina depois de uma certa idade, mais chato ainda. Mas ela é a fonte de tudo. Então, nutrologia, bioquímica, inúmeros cursos de ortomolecular. Ainda achava que faltava alguma coisa frequencial, que era biofísica. Mas tudo isso funciona por frequência, né? O universo é frequencial. Cada célula minha é formada por moléculas, essas moléculas são formadas por átomos, como é tudo que está aqui, até o que você não está vendo, esse oxigênio.
esse ar que está aqui, composto por oxigênio, nitrogênio, é tudo átomo, é molécula, tudo tem frequência, precisa de estabilidade, biofísica. Vamos estudar biofísica. E aí, a tal da medicina vibracional, Semana Médica de Baden-Baden, 10 anos seguidos lá, e voltava com um pé e outro, trem, avião, tinha os pacientes aqui, aí você começa a ver sentido em outras coisas, como homeopatia, homotoxicologia, antroposofia, acertar a frequência desse organismo, para ele poder até receber aqueles nutrientes adequados. Se ele não tiver na frequência correta, ele também não consegue absorver e utilizar adequadamente. E foi se somando coisas. Além do sofrimento dos pacientes diários, a gente também vivencia na própria família, com amigos pessoais e queridos, muitas patologias que você vê que elas são tratadas somente como só a causa dessas patologias, só as consequências ou só os sintomas dessas patologias, e nunca as causas. E o próprio tratamento desencadeia novas doenças, novos medicamentos, novas doenças, e eles entram num ciclo que não sai mais disso. Um dia a ficha caiu, e eu criei esse projeto Manual do Proprietário. Eu fui convidado a fazer um programa de rádio onde orientar essas pessoas. Esse programa é um projeto Manual do Proprietário, na Rádio Mundial, é semanal. Vocês podem ver, inclusive, tudo que eu venho falando há anos lá, através do youtube.com, no youtube.com, colocar Dr. Edmond Sabe Júnior, tudo que eu falo, o pessoal da rádio, jornalistas colocam isso no YouTube. E eu acho até uma fonte interessante para vocês entenderem o que é o óxido nítrico, o que é a vitamina D, um monte de coisa que eu não tive tempo de falar com vocês hoje, mas ali vocês vão poder encontrar. Criei o livro Manual do Proprietário, editado pela editora Delfos, onde eu exponho um linguajar bem prático, para qualquer pessoa poder entender e pôr em prática esses novos conceitos de saúde. E hoje eu passo a minha vida palestrando, passo a minha vida atendendo principalmente, é isso. Esse é o meu videogame, é isso que eu gosto de fazer, estudando, traduzindo um livro por semana, escrevendo outros livros, artigos para revistas inúmeros, estudando trabalhos científicos para estar comentando isso com meus ouvintes da rádio, com meus pacientes. E a minha vida é isso, é a medicina há 33 anos quase, onde eu utilizo como medicina preventiva, além da medicina convencional, a clínica médica, a cardiologia, a nutrologia clínica, a bioquímica médica, a prática ortomolecular, a fitoterapia, porque eu acredito que quando você utiliza várias ferramentas simultaneamente, o resultado final da obra fica melhor. Essa é a experiência minha ao longo desses anos todos. E nós temos que enxergar sempre o paciente à nossa frente, não como uma patologia, uma doença. Quem está sentado aqui na minha frente não é um infarto, não é um câncer, não é uma depressão. É um ser humano como um todo. Lembrar que, muitas vezes, esse câncer teve origem numa depressão, e que esse infarto também pode ter tido origem de uma depressão. Então, ver esse ser humano como um todo, procurar corrigir as frequências, desintoxicar essa pessoa, nutrir essa pessoa, dar um tempo para a natureza agir, e ela sabe agir, curando, e essa pessoa melhora do processo que ela tiver sendo acometida. Isso é o que eu faço.